Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso tema de hoje, vampirismo, é o 7º programa da nossa série, onde estamos falando sobre fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Sebastião, no bloco anterior falava-se muito dessa questão pais e filhos e eu acho que a gente podia entrar um pouquinho mais nisso porque não ficou muito claro. Vamos entrar na toca do coelho e continue sentada e respirando fundo. Não acredite no que eu vou dizer também. Só confira em algumas obras que nós vamos citar, por exemplo, Diversidade dos Carismas, Condomínio Espiritual, que é animismo, do nosso mestre, o exemplo de vida e de espírita, Hermínio Corrêa de Miranda. Então veja, ele mostra a possibilidade, fatos comprovados, que vários espíritos podem animar um só corpo. Ou um só espírito animar vários corpos. Então vamos lá. O pai não responde pelo erro do filho. De fato, não responde. Vai responder pelos seus erros que gravou no corpo do seu filho, na consciência perispiritual que foi formada nesta estadia. Então ali o que está naquele corpo foi gravado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo contexto. Então não é o filho que gravou aquilo, ele pode até ajudar os pais a trabalhar aquela problemática sendo um exemplo para os pais, transcendendo todo aquele desequilíbrio que os pais colocam, até porque o filho, a depender da sua habilidade, a primeira coisa que ele chega e coloca à disposição da mãe como reencarnante é todas as espécies de células troncos que você possa imaginar, para que a mãe possa reconstruir todo o cenário físico e perispiritual simultaneamente, dependendo de quem está reencarnando. Ou a mãe fornecer todos esses elementos para o filho recompor os seus veículos de expressão do físico ao universo perispiritual também. Então o pai não está respondendo pelos erros do filho, porque não foi o filho que gravou aquele material deprimente nesses veículos de expressão, mas é o pai que está sofrendo agora 2 vezes por ver o seu filho sofrer. E quando ele muda a sua conduta moralmente, o filho muda, porque está intimamente ligado a esses conteúdos. Quando o pai muda o modo de pensar, o modo de tratar o seu semelhante, não mais julga o filho do vizinho que é desonesto, o que é dependente químico, o que faz isso ou aquilo, que ele para de fazer isso e começa a exemplificar o que ele gostaria de ver nascer no filho, ele vai mudando o conteúdo no seu cenário e, ao mesmo tempo, ajudando a gerenciar e promover isso que está no universo do filho, que é mais do seu universo do que do dele. Até porque, quando nós estamos gestando um filho, nós estamos criando uma empresa a 3. Eu, o pai, a mãe e o reencarnante. Na situação ou na possibilidade do reencarnante estiver em mais ou menos a frequência semelhante à dos pais. Se ele estiver um passo atrás, talvez são mais os pais que constroem do que o próprio reencarnante. Se ele estiver mais apto, e às vezes ele constrói mais sozinho do que os próprios pais e altera o universo dos pais, inclusive. Há relacionamentos, quando chega um filho, o relacionamento se salva, porque ele traz cabedal e valores morais que acaba mudando a estrutura física, psíquica e espiritual dos pais e, ao mesmo tempo, construindo um belíssimo cenário. Uma coisa é muito complexa e, ao mesmo tempo, encantadora se tivermos a mente aberta e não termos, de fato, de maneira nenhuma, ideias pré-concebidas, porque a lei é uma constante, um constante desvelar. Não tem como falar. Eu posso falar que sei o máximo de tal coisa, até agora. Daqui a pouco, mais um véu se ergue e eu percebo que, diante do novo cenário, eu quase nada sei. Como que fica, então, a questão daquilo que é passado de geração para geração? É o mesmismo, o automatismo deprimente, o que Joana fala de mesmismo perturbador. Até que um elemento vem e quebra essa roda de Sansara, que foi a proposta do príncipe Siddhartha, ou simplesmente o que nós conhecemos como Buda. Que ele queria quebrar esse ciclo, porque nós gravamos esse comportamento desditoso, essa ociosidade no material genético ou nos elementais que compõem o universo biológico, eles aprendem a ser daquela forma. Gravamos no material do universo perispiritual que, quando desencarnamos, entregamos ao patrimônio do planeta onde habitamos, e quando alguém vai reencarnar, vai pegar essa mão de obra especializada em tal coisa. Se ele não traz valores diferenciados daquilo que está no contexto, e o cabedal de aprimoramento desse universo, ele aceita a mão de obra, assim como vários empresários
as suas empresas vão à falência por conta dos seus funcionários, que não obedecem às diretrizes do empresário, que talvez também tenha menos habilidades do que os próprios funcionários. Percebe, eles não se entendem e acaba o barco se afundando. Mas quando o empresário tem a capacidade, a habilidade e, ao mesmo tempo, os seus colaboradores são obedientes, são disciplinados, se especializam e realmente se interessam pela harmonia do conjunto, a empresa só tem uma coisa, ser exitosa e ter sucesso naquilo que se pretende. Mas a depender da equipe que foi treinada, a falência pode ser quase já um fato. É assim o processo reencarnatório. Se essa equipe já está instalada, a parte física, perispiritual, e quem está reencarnando não tiver a ajuda devida e o auxílio da transformação dos próprios pais, às vezes podem derrapar filhos e pais também. Porque, às vezes, dependendo do que acontece com os filhos, os pais desistem de viver. Será que nesse exemplo que poderia já colocar que dentro de um caso de uma dependência química, é importante, então, que se cuide da família, trate-se a família e não apenas o dependente? Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, o dependente. Se a família curasse, o dependente sara, porque tudo que a família fizer vai refletir no dependente. Porque se a família não estiver preparada, ele pode ser internado, pode fazer o que quiser com ele. Se ele voltar para o mesmo cenário, o cenário onde os pensamentos são deprimentes, as condutas são dissonantes, ele vai encontrar o mesmo material que alimentava os elementares que gerou a dependência. Mesmo se ele fizer um processo de transformação moral? Se ele fizer um processo de transformação moral, de fato, ele vem como a flor de lótus. Ele não mais derrapa e, ao mesmo tempo, não se deixa corromper pela família. A família pode até não mudar instantaneamente, mas ele próprio pode mudar a família, inclusive. Mas é raro esses espécimes que conseguem fazer isso lá fora, porque a maioria dos nossos mecanismos de tratamento colocam no dependente como se ele nunca fosse sarar. Só por hoje. Você nunca mais vai se livrar disso. É uma doença, isso não é verdade. Então, seria importante mudar, para que isso fosse possível, mudar a forma como é feito, então, até o tratamento. Exato. Só de irmos no Evangelho de Mateus, que Emmanuel belíssimamente explica no capítulo 51 da obra Pão Nosso, com a lição Socorre a Ti Mesmo. Só ali já veríamos a possibilidade da pessoa sarar de qualquer coisa, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E a dependência química é uma. Pode ser física, química, emocional, psíquica ou até moral. Mas ali eu posso me curar. Agora, o que é Evangelho? O que é vivenciar o Evangelho? Eu sei que não é o que eu falo, não é o que eu faço, não é o que eu sei. É o que eu sou, é o que eu me transformo. Se a pessoa realmente mudar o seu comportamento, o seu modo de ser, no pensar, no sentir, no falar, no agir, realmente ele vai transcender essa dependência, não vai cobrar dos pais, porque muitos que estão na dependência se rebelam contra os pais porque querem liberdade sem responsabilidade. Porque o que eles buscam é lícito. É lícito. É a liberdade. Mas só que eles escolhem o mecanismo errado, sem responsabilidade, com artifícios. E aí não dá certo. Então agora, quando eles buscam a liberdade com responsabilidade, que é esse processo de transformação moral, mesmo que os pais não mudem, o meio não mude, ele muda e talvez nem volta para o meio, já que vai encontrar reprovação, perturbação, e já segue para outro cenário e transcende, e a família fica, às vezes, no mesmismo perturbador, mesmo que aquele se salve. Então, isso é uma questão realmente de reformulação, né? De a gente olhar para toda uma questão social e reformularmos a nossa forma de olharmos para isso, nossa conduta diante até da questão mesmo dessa estruturação familiar. Exato. A cura do contexto familiar depende da cura do indivíduo. O primeiro que muda o seu comportamento, ele tende a arrastar os demais. Aqueles que não quiserem, fica para outra etapa, mas a maioria que aderir ao comportamento enobrecedor daquele que desperta sua consciência e faz essa transformação, pode seguir o mesmo contexto e iluminar-se também. E isso a gente poderia colocar, então, em todos os sentidos, né? Aqui a gente pegou um exemplo, então, de uma dependência química, mas isso se daria, inclusive, para outros tipos de dependência, emocional e outros tantos vícios que a gente vê. Em todos os sentidos,
em todos os setores, em todas as dimensões e frequências vibracionais da vida. Isso serve para qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, no caso de uma dependência emocional, que a gente vê muito, né, através de carências que se manifestam em inúmeras situações da nossa vida, em todos os lugares que a gente vai, encontramos algum fragmento disso, também o mecanismo de transformação também seria importante incluir esta família como um todo. Exatamente, até a dependência monetária, porque às vezes eu me torno escravo do dinheiro. Eu trabalho para tê-lo, não para que ele esteja a meu serviço, mas eu fico escravo desse instrumento divino. Então, em qualquer situação, a falência moral, a falência financeira, a falência nos relacionamentos conjugais, em qualquer setor. Tudo isso é possível de curar-se ou de ser sanado a partir da mudança do indivíduo, sem que ele cobre do contexto aquilo que lhe cabe fazer. Ok. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se quiser acompanhar os estudos, tendo também em mãos o seu exemplar do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que está na sua 5ª edição, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Você também pode adquiri-lo ligando para 11 2455 8138 e falar com a Neuza Marques, ou no 34 3671 2237 falar com a Jussara. Você também pode adquirir CDs e DVDs entrando em contato nesses telefones ou também no nosso site. Você pode adquirir o livro através da editora Mundo Maior e através também dos distribuidores. Para quem tem já, né, o seu exemplar, mas está com as edições anteriores, você também pode entrar no nosso site e pegar os anexos, pegar também todas as alterações que foram feitas e aí poder estar acompanhando o estudo de uma forma já atualizada. Vamos então agora para o intervalo e voltamos já.